Ok, gravando. Então, continuando a falar aí sobre a estrutura da Terra, surgimento dos oceanos, né? Eu lembro que quando eu estava na escola, a gente aprendia esses nomes que estão aí no fim do parágrafo. Aliás, deixa eu apresentar a Terra na janela. Pronto. Então, esses nomes aqui, Cial, Cima e Nif, vocês aprenderam isso também? Não, eu acho que não, professor, não estou lembrada, não. Então, antigamente a gente só falava das propriedades químicas dessas camadas da Terra, né? E a camada exterior é Cial por conta dos elementos predominantes, que é sílica e alumínio, que são elementos leves e por isso, aliás, estão na superfície, né? Já o Cima tem a ver com sílica e magnésio, e o Nif com níquel e ferro, que seria o núcleo interno. Esses nomes caíram em desuso, mas eu vi que em algumas publicações você ainda encontra essa nomenclatura. Cial, Cima e Nif. Hoje em dia a gente usa as propriedades físicas, né? E a localização. Então, começando com a litosfera, a camada mais externa, a crosta terrestre, depois a astenosfera, uma camada intermediária, mesosfera, que antigamente era um manto, né? E aí o núcleo externo e núcleo interno. Maria Rosália. Acho que Maria não estava na aula anterior. Ó, eu vi que a composição aqui está diferente da aula anterior, então eu vou fazer aquele pedido de novo, de vocês irem lá no chat e dar um oi, para que eu forme a lista de presença. Entendido? Podem fazer isso daí. Então tá. Através da ciência da geofísica, né, nós temos essa estrutura da Terra. Bem, o que isso tem a ver com os oceanos? Ah, que pena, a minha maçã não está funcionando, nem aqui nem embaixo. Mas isso tem lá no vídeo, vocês podem dar uma olhada. Mas sempre que uma parte da crosta terrestre, da litosfera, afunda no manto, é uma questão de vasos comunicantes, né? Se alguma matéria entra no manto, em algum lugar tem que sair o manto, o manto tem que manter o seu volume original. Então, acontece que em certas partes da crosta terrestre nós temos sempre material sendo ejetado, certo? E esses locais são justamente as cordilheiras meso-oceânicas que a gente vai ver daqui a um tempinho. Bem, o que acontece então? Se a crosta está se movendo em cima desse manto, é uma pena que ele não esteja funcionando aqui, mas aqui são células de convecção, onde está o meu cursor aqui, é a superfície do núcleo da Terra, superaquecido, o manto se eleva e produz essas células de convecção. E os continentes, a crosta terrestre, se movimenta numa direção e na outra, às vezes se dividindo, às vezes colidindo, em função dessas células de convecção. E algumas células de convecção, elas têm um local meio permanente, formando o que a gente chama de hotspots. Imagine uma máquina de costura, onde aqui a minha mão é o pano,
e a minha mão, a outra mão aqui é a agulha, certo? Então, transpondo a minha mão aqui seria a crosta terrestre, e a minha mão, a outra mão, seria o manto, né? Sendo injetado através da costra. Então, ele tem um derrame, forma, sei lá, uma ilha ou uma montanha submarina, e a crosta anda, certo? E daí vem outro derrame, e a crosta anda, e assim sucessivamente, formando longas cordilheiras submarinas onde tem esses hotspots. Quer dizer, hotspots, a parte central, né, da célula de convecção é relativamente fixa, e o que fica andando é a crosta terrestre sobre ela, a crosta oceânica, no caso. Isso está tudo explicadinho lá no vídeo. Aliás, eu queria fazer um pedido para vocês. Botem comentários nos vídeos quando vocês virem, me digam se está bem explicado, ou faltou alguma informação, ou me corrijam se eu disse alguma besteira. Esse tipo de feedback sempre me ajuda a melhorar o material. Esses PowerPoints que eu estou mostrando para vocês aqui sofreram esse processo de melhoria através da clientela, né, que é o pessoal que assiste, os alunos, e eu achei bem legal. Eu gostaria de manter isso também lá no YouTube. É só botar um comentário. Se quiser dar like ou dislike também, já é alguma informação. Bem, aqui eu tenho nesse slide explicando as pressões que acontecem no interior da Terra, né? Como é possível a gente ter fases líquidas e fases sólidas de um material que é praticamente o mesmo, níquel e ferro. Isso acontece devido a diferenças de pressão. Uma pressão é importante, né, no estado físico da matéria. Por exemplo, se eu pegar um copo d'água e levar para o espaço onde a pressão atmosférica é zero e derramar na minha mão é impossível, porque a minha mão não pode ficar exposta ao ambiente fora da atmosfera. Se eu colocar na minha luva, essa água vai ferver, ela vai se vaporizar simplesmente pela ausência de pressão. Por outro lado, se eu for num laboratório submarino a 100 metros de profundidade e eu equalizar a pressão com a da água lá fora, eu vou precisar de 300 graus para fazer um café, certo? A água vai ferver a 300 graus. Então, a pressão influencia muito, né, no estado físico da matéria, e é por isso que a gente tem um núcleo interno sólido, envolvido por um manto, um núcleo externo líquido. E a diferença na velocidade de rotação desse núcleo interno e nesse meio líquido é que dá origem à magnetosfera. Isso é bem legal. Um lance bem legal, um daqueles fenômenos impossíveis de acontecer para que a gente tenha vida na Terra, mas que está aí, né, nos protegendo. Tem um vídeo lá falando sobre a magnetosfera, vocês podem dar uma olhada. Então aí nós temos as propriedades das camadas internas da Terra, são valores médios, né, e extremos também. A crosta continental de 0 a 65, a crosta oceânica de 0 a 10 quilômetros de espessura, aliás, de profundidade. A espessura média da crosta oceânica, veja só, é bem pequenininha, 7 quilômetros. Já na crosta continental temos 45 quilômetros. Então, se a gente quiser atingir o manto, é mais fácil a gente fazer isso perfurando a crosta oceânica. Aliás, os russos tentaram atingir o manto através de uma perfuração, tipo uma perfuração de petróleo. Ficaram quase 20 anos fazendo essa perfuração, acho que de 78 ao 89, um negócio assim, e chegaram a 12 quilômetros, faltaram ainda uns 3 quilômetros para chegar até o manto.
mas as temperaturas já deviam ser tão altas, ter tornado impossível a perfuração, o material começa a se fundir, enfim. Não chegaram até o manto, mas chegaram muito próximo. E até hoje é o buraco mais fundo que a gente conseguiu fazer na Terra, né? 12 quilômetros. E ali tem o estado, né, sólido da crosta continental e oceânica, composição magnésio e alumínio, sílica na superfície, magnésio e ferro na crosta oceânica. E aqui as pressões. Então, vamos lá direto para o fundo, né, no núcleo interno, na superfície do núcleo interno. Seriam 3.570 toneladas força por centímetro quadrado. Imagine a área da sua unha com 3.570 toneladas de pressão sobre ela. Ia virar um filme de espessura assim, molecular. Então, a ideia dessas ficções científicas de viajar até o núcleo da Terra, ou viajar no manto, tem os filminhos chamados, acho que o Núcleo, coisa e tal, completo absurdo, nada resistiria a pressões tão fortes. E sem falar na densidade, né? Se a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, nós temos aqui a média da crosta continental, 2,7, digamos assim. A crosta oceânica 3, bem mais pesada, e é por isso que sempre que uma crosta continental e uma crosta oceânica se chocam, a crosta oceânica afunda, porque simplesmente ela é mais densa. O manto aí com uma densidade de 4,5, o núcleo externo 11 e o núcleo interno 13. E as temperaturas, né? Na superfície nós temos temperaturas aí antárticas, polares de menos 40, e até junto lá do manto chega a 1.000 graus de temperatura. Então, se você cavar por lá, imagina que o buraco que os russos fizeram, tiveram que lidar com altíssimas temperaturas. Não é qualquer material que resiste, né? Tem que ser uma liga especial para fazer essa perfuração. E aí o manto chega a 5.000 graus, o núcleo externo entre 5 e 6.000 graus, derrete qualquer material que eu conheça, e ali no núcleo interno de 6.000 a 6.600 graus. A superfície de uma estrela pode ter essa temperatura. Quer dizer, nós temos uma estrela embutida dentro do nosso planeta. Mind-blowing, a estrutura interna do nosso planetinha Terra. Imagine a dificuldade de conseguir um planeta desse. A gente tem que cuidar muito bem. Não vai ser fácil achar outro igual. Mesmo que ache, né? Então, aqui eu estou falando da reversão magnética e da deriva polar, né? Das mudanças de polo magnético. Aqui na primeira imagem, uma imagem que ganhou as capas de várias revistas científicas, Nature, Science Today, enfim, todas essas. Foi o primeiro modelo, né, do dínamo, do geodínamo, que dá origem à magnetosfera. E porque os polos estão orientados nas direções que a gente tem hoje, etc. Aqui na segunda imagem, como a magnetosfera nos protege. Isso está melhor explicado lá no vídeo, não vou perder tempo. Mas como a geologia marinha, né, ajudou muito a entender esses processos através justamente do crescimento da cordilheira mesoceânica, certo? Então, a parte central da crosta oceânica, nas bacias oceânicas, se parte o magma injetado, as placas se afastam, esse material sobe, é solidificado e fossiliza a orientação magnética daquele momento, do momento em que o magma solidificou. E a gente vê que, de tempos em tempos, nós temos a inversão.
do norte e do sul, certo? Eu coloquei aqui a última mudança de polo magnético aconteceu há 800 milhões de anos, e observando uma média aí dos últimos 500, a última aconteceu aí há 500 anos, né? Não estou entendendo. A última mudança ocorreu há 800 milhões de anos, e observando devido nos últimos 500 anos. Sim, está mal escrito isso aqui, mas a gente deve esperar a próxima mudança de polos entre 1000 e 1500 anos, certo? Ocorre a cada mais ou menos 10 mil anos, e não são esperados grandes impactos assim sobre a vida na Terra. Aqui a espécie humana já experimentou várias derivas, pelo menos uma ou duas, e isso não afetou o nosso desenvolvimento. Eu tenho que revisar esse texto aqui. Bem, eu tenho lá no canal do YouTube também essa viagem gravada, certo? Mostrando hotspots, círculo de fogo, terremotos, mas eu tenho algumas imagens aqui. Vocês passem lá depois no canal do YouTube para ver justamente essas feições, essas formações no Google Earth. Aqui mostrando o hotspot, aqui é a ilha do Havaí, a mais recente, né? Aliás, ela está crescendo ainda, está acontecendo derrame de lava. Todo ano ela está aumentando de área e volume. E aqui as ilhas mais antigas. Algumas já estão tão pequenininhas, quase sumindo. E aqui essas são montes submarinos, certo? A erosão da superfície do oceano vai desgastando de forma que essas ilhas vão encolhendo até chegar numa profundidade onde a erosão da superfície do oceano não atinge mais. E tem aí também as variações do nível do mar. Há 5 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, quando acabou a última era glacial, o oceano estava a 170 metros mais abaixo do que o atual. Imagine como era a costa da Paraíba naquela época, né? A gente devia ter uma cachoeira do rio Paraíba caindo 80 metros na superfície do mar. Deve ter sido algo espetacular. Ou vales magníficos, né? Enfim. O que aconteceu aqui? O hotspot, o vulcão, está no mesmo lugar. O que aconteceu é que a crosta terrestre, a crosta submarina, foi se deslocando. Esse ponto aqui, originalmente, estava aqui. E foi indo, fazendo essa formação. Também nas zonas de subdução, aqui a gente está vendo um arco insular, na realidade dois, um antigo e um recente. Nesse antigo existem ilhas, e aqui não tem atividade vulcânica, já estabilizou. Agora, esse recente aqui, onde está cheio de vulcões, terremotos, etc., é o arco insular das Marianas. E aqui, nessa zona de subdução, também é onde ocorrem as grandes profundidades submarinas. Você vê que tudo isso aqui são zonas de subdução. A crosta oceânica está entrando aqui embaixo. Aqui nós temos as aleutas, né, ligando a América do Norte até essa península que é da Rússia, a península de Kamchatka. Nessa península, aliás, é o lugar da Terra onde a gente tem mais vulcões por quilômetro quadrado. Se você for lá hoje, você vai encontrar um vulcão em atividade. Tá? E aqui, então, é onde a crosta oceânica vem mergulhando sobre a crosta continental. E aqui onde a gente tem a maior profundidade oceânica, cerca de 11 quilômetros de profundidade, é mais ou menos aqui onde está o meu cursor.
Aqui, o que vocês estão vendo é um somatório de terremotos desde 1898 até o ano de 2005, e aqui se revela, então, o grande anel de fogo do Pacífico. Aqui é a costa da América do Sul, os Andes, etc., né? Aqui a América Central, o lado oeste da América, aqui o Arco das Aleutas, a Península de Kamchatka, Japão, enfim, Marianas, e aqui um outro arco. Então, essa é a região do planeta onde a gente tem a maior atividade tectônica, pelo menos medido desde 1898, né? Os maiores terremotos e a atividade vulcânica intensa, criação, nascimento de ilhas, é legal, já existe alguns registros, né, de um vulcão submarino chegando até a superfície e avançando e formando ilhas, quer dizer, existe isso em registros fotográficos, né, filmados, o Serviço Geológico do Japão, dos Estados Unidos, enfim, existem vários registros de nascimento de ilhas no meio do oceano. Isso é bem legal. E depois, inclusive, que acabou a atividade de vulcanismo, né, a injeção de material, a colonização por corais na parte submersa, colonização por aves, por plantas, realmente é uma ilha se formando. Aí o anel de fogo, então, apresentado. Opa, fiz de novo. Não tem problema, rapidinho a gente conserta. Aqui as placas tectônicas que a gente tem hoje, né? Simplificado, na realidade existem mais. Aqui, onde está o cursor, por exemplo, é o Mediterrâneo, existem como se fosse um monte de caquinho de vidro aqui, um junto do outro, e é por isso que tem tanto vulcanismo ali naquela região, Santorini, Vesúvio, enfim, um monte de vulcões aqui nessa região, no Mar Adriático também, e também formação de cadeias montanhosas, os próprios Alpes, o Cáucaso, o Pirineus. Do outro lado aqui, no norte da África, nós temos a cadeia de Atlas, né? Cadeia montanhosa de Atlas. Tudo isso tem a ver com a atividade tectônica que está acontecendo no Mediterrâneo, que não tá representado aqui nessa escala. Mas é um vidro quebrado aqui, cheio de plaquinhas. Importante para nós aqui é reconhecer a placa de Nazca, que ela está indo em direção à América do Sul, é a maior velocidade de placa que a gente conhece na Terra, cerca de 18 centímetros por ano. Claro, isso provoca muito vulcanismo e terremoto aqui na América do Sul. A nossa placa, que é a placa sul-americana, do lado da América do Sul, pelo menos, é bastante estável, tranquilona, a gente não tem esse tipo de evento. Somente aqui no meio do Oceano Atlântico é que nós temos alguma atividade, mas nem se compara com o que a gente vê aqui no Círculo de Fogo. Tá? E aqui nós temos também em vermelhinho a placa indiana. Ela continua empurrando a Índia contra a Eurásia. A Índia estava destacada da placa da Eurásia. E no momento em que ela colou na Eurásia, deu origem, então, aos Himalaias, certo? Aqui na América do Sul, essa movimentação deu origem à Cordilheira dos Andes, e lá a Himalaia. Tanto os Andes quanto os Himalaias ainda estão crescendo. Então, de novo, eu tenho um vídeo lá no
canal, falando sobre batimetria, como é que a gente chega nessas imagens, né? E é claro que a escala aqui está exagerada, existem vários... se fosse escala 1 para 1, a escala vertical e a escala horizontal, ia ficar praticamente plano. Então, isso é bem comum na geologia, né? Exagerar a escala vertical. E aqui a gente vê o maciço dos Himalaias, aqui o maciço dos Andes, aqui as formações Pirineus, Atlas, Cáucaso, etc., devido à atividade aqui do Mediterrâneo, aqui o Atlas, etc. Tá? Aqui as rochosas também tem a ver com essa atividade de placa tectônica. Bem, hoje em dia a gente tem um mapa bastante detalhado, digamos, com 1 quilômetro de definição. Opa, eu cliquei em cima de novo? Não. E aqui os principais movimentos que a gente observa nas placas tectônicas, certo? Existem os limites transformantes ou conservativos porque não aumentam de tamanho, mas são transformantes porque o atrito entre uma placa e outra deforma e produzem terremotos bem intensos, como acontece, por exemplo, na Califórnia, certo? São duas placas que estão se deslocando em sentidos opostos, e na zona de atrito a tensão vai se acumulando até que uma hora, separa, acumula, separa, e aí libera muita energia. O outro tipo de deslocamento ou junção de placa são os divergentes, que a gente encontra aqui no meio do oceano, certo? Uma placa, por exemplo, uma parte da placa oceânica do Atlântico Sul está indo em direção à África, ou empurrando a África para mais longe da América, e a outra no sentido oposto. Então, são divergentes e construtivos porque está aumentando de tamanho. E aí tem os limites convergentes ou destrutivos. Convergentes porque estão na mesma direção, né, direção contrária, e uma das placas, com certeza, vai diminuir de tamanho, vai ser destruída. É o caso aqui da placa de Nazca, por exemplo, entrando embaixo da placa sul-americana, ela vai sendo destruída. E à medida que essa placa vai entrando dentro da crosta, né, atingindo lá a astenosfera, toda aquela matéria orgânica que está ali junto, toda aquela água, lodo, areia, vai se fundindo, né, e vai dando origem, então, aos vulcões, vai expandindo, vai gerando muita pressão e vai dando origem aos vulcões. Esse material chega uma hora, muitas vezes de forma explosiva, né, chega na superfície. Lembrando que movimentos divergentes também pode acontecer no continente. É o que acontece na África. Nós temos lá vulcões lineares. Imagine assim 500 metros ou 1 quilômetro de terra se abrindo e lava sendo ejetada. Isso acontece lá no nordeste da África. Aqui é a representação de um hotspot e aqui a formação de arcos insulares, né, por conta também de movimentação convergente de placas oceânicas. Aqui é oceânica, aqui é oceânica continental. Aqui, limites oceânicos, que eu estava acabando de falar, oceânico continental, e aqui continental. Isso tudo é bem fácil de entender. É um assunto bem batido também nos livros de geologia, né? E aqui eu falo sobre o ciclo de Wilson. De novo, tem lá um vídeo explicando bem direitinho isso daí, explicando por que, por exemplo, a gente encontra fósseis marinhos
no alto dos Alpes ou no alto dos Himalaias. Como é que aconteceu isso, né? Através desses processos do ciclo de Wilson. Vamos colocar aqui bem rapidinho. O Wilson identificou na superfície do planeta alguns momentos desse ciclo de vai e vem, de nascimento e morte dos oceanos. E colocou aqui o Mar Vermelho, essa região aqui da África, como uma fase embrionária, onde tem o Lago Vitória, por exemplo, né? É aqui que a gente encontra os vulcões lineares. Uma parte da África está sendo arrancada do resto do continente, por conta dos movimentos de magma que tem lá embaixo da crosta. E, então, a crosta terrestre amolece na parte inferior e começa a rachar. Então, um belo dia vai começar a entrar água do mar aqui, certo? E aí a gente passa para a fase juvenil, que é o Mar Vermelho. O Mar Vermelho está se abrindo ainda. Tem uma rachadura no meio do Mar Vermelho, onde a crosta oceânica está aumentando. E a Arábia e a África estão se afastando um do outro. Aí nós temos uma fase que é a fase madura, e como exemplo ele coloca justamente a costa aqui da América do Sul, onde não tem atividade tectônica, não existe movimento em nenhuma direção, está estabilizada a crosta oceânica aqui nessa região, está paradinha. E aí, de outro lado, tem a fase de declínio. Aqui ele colocou como exemplo justamente a placa de Nazca, que está sumindo dentro ou por baixo da placa sul-americana. Certo? E, por fim, a fase terminal, que é o Mediterrâneo. O Mediterrâneo está se fechando. À medida que os continentes avançam, diminuindo o tamanho da bacia do Mediterrâneo, sedimentos são empurrados contra o continente, ó, esse amarelinho aqui, não sei se vocês estão vendo, certo? E podem ser elevados, tá? Saindo do fundo do mar, é possível que os processos de fossilização acontecerem. A gente não encontra muitos fósseis no fundo do mar, a não ser que sejam carapaças duras, como foraminíferos, eventualmente conchas. E aqui nós temos, então, a fase de sutura. Ele colocou justamente os Himalaias, como se fosse um processo de solda entre duas placas continentais, certo? E o mar ali, então, está fechado e soldado. E ali também nós vemos as partes aqui mais claras como sendo sedimentos marinhos que foram elevados até quilômetros de altitude, né? E onde a gente pode encontrar eles, os fósseis. Bem, além dos movimentos horizontais das placas tectônicas, nós temos também os movimentos verticais. Eu coloco isso lá como isostasia nos vídeos, né? Também está bem explicadinho lá também. E olha só o que acontece. Durante a última era glacial, aqui no hemisfério norte, acumulou quilômetros, uma placa de quilômetros de espessura de gelo. E isso tem um peso enorme, certo? Isso fez com que essa parte norte aqui da América do Norte e da Eurásia afundasse dentro do manto. Como você enchendo um barco de gente, ele vai afundando dentro d'água. Se você enche os continentes de gelo, ele vai afundar no manto. Foi basicamente o que aconteceu. E quando esse gelo derreteu, no final da última glaciação, essas partes dos continentes começaram a ficar mais leve e a subir no manto. Então, hoje nós temos essas velocidades aqui. Na parte branca, por exemplo, até 12 milímetros por ano, essa parte aqui do Canadá está se elevando em relação ao nível do mar. É possível ir lá nas praias e ver o nível, os vários degrauzinhos assim, da praia, indo cada vez, a parte de cima da praia, né,
indo cada vez mais longe, mais distante da superfície do mar. Já em outros lados, aqui onde a gente tem verde, azul, por exemplo, é onde a crosta continental está afundando no manto. E tem aqui na região, por exemplo, aqui da Europa, onde nós temos Holanda e Bélgica, os países dito baixos, né? Além da elevação do nível do mar por conta do aquecimento global, esses países têm que lidar com o próprio afundamento do continente. O continente está afundando, o mar está subindo, eles vão ter que gastar muito dinheiro para manter os pés secos, manter a própria, digamos, área, né, do país, para não perder grandes extensões de áreas agrícolas que eles conquistaram com muito esforço lá, bombeando água para com os moinhos de ventos e coisa e tal. Então, toda essa parte aqui da Eurásia está afundando por conta do fim da glaciação, né? Esse, então, é o movimento vertical dos oceanos. E tem alguns locais que ficam em equilíbrio, tudo que está em amarelinho, né? Está em balanço, não teve movimentos desse tipo. Aí, pronto, esse aqui é um gráfico clássico, né, na oceanografia. Lá nos anos 50, né, aconteceu o Ano Geofísico Internacional, e muitos navios mercantes, inclusive começaram a coletar material do fundo, à medida que iam fazendo sua navegação normal, dava uma paradinha e pegavam material de fundo, até, sei lá, talvez uns 10 metros de profundidade. E esse material foi sendo datado, né? E o que se revelou foi isso. As partes mais antigas dos oceanos estão junto dos continentes, e as partes em vermelho aqui são as partes mais novas da crosta oceânica. E o que a gente está vendo aqui é bastante interessante, porque, veja só, o planeta tem 4,5 bilhões de anos, a rocha mais antiga que a gente descobriu tem 4,100 bilhões de anos, certo? Então, as crostas continentais têm por volta dessa idade, 4,6 bilhões de anos, mas a crosta oceânica mais antiga, aqui em azul, tem 180, 200 milhões de anos. É muito nova, muito, muito nova, certo? Não dá meio bilhão de anos para um planeta que tem 4,5 bilhões de anos. Significando que a crosta oceânica está sempre sendo renovada, tá? Partindo do centro da crosta em direção aos continentes. Está sempre sendo renovada. Mais no Pacífico do que no Atlântico, está bem devagar aqui o processo no Atlântico, mas veja só, a boa parte dessa crosta oceânica não tem 10 milhões de anos, certo? Em termos geológicos, é muito recente. 10 milhões de anos é mais recente do que a espécie humana, que talvez tenha 100 milhões de anos. Ok. Isso foi realmente chocante, porque sabia-se até então de que havia esse movimento, né? Mas não imaginava que fosse tão rápido. A crosta oceânica tivesse um processo de renovação tão rápido. Bem, isso deu origem a outras elucubrações que vêm do século XIX, inclusive, um tal de Roberto Mantovani, que por acaso é o mesmo nome do fundador do SOS Mata Atlântica, mas não tem, até onde eu sei, não tem nem nada de parentesco ou nada, simplesmente coincidência, mas esse geofísico italiano, né, tentou explicar a forma dos continentes através
do aumento de volume da Terra, certo? E aqui eu não vou tentar passar para vocês, porque eu vi que ficou muito ruim a animação, depois vocês vão lá no próprio link ou na próprio PowerPoint e façam a animação, mas é incrível que graficamente a teoria funciona muito bem, tanto nessa margem oeste da América do Sul, como na margem leste também, colando lá na África do outro lado. E quem fez essa experiência foi o tal do Neil Adams, que é um dos autores, é um desenhista de X-Men, Batman, etc. E ele tem recursos de computação gráfica infinitos, digamos assim, né? Então ele usou os computadores deles para fazer essas simulações. E é claro, é uma teoria meio maluca, porque não existe nada conhecido na física que permitisse explicar como um planeta aumentaria de volume. Não tem isso, certo? Mas um dia alguém falou que a teoria das placas tectônicas era absurda, que era impossível fazer um continente se mover de um lado para o outro, e hoje a gente sabe que não é. Quem sabe um dia se descobre algum processo em que faça com que um planeta mude de volume. De qualquer forma, eu coloquei isso aqui só como curiosidade, vocês não levem então a sério. E aqui um pouquinho sobre a geografia dos oceanos. Há quem chame todos os oceanos de oceano mundial, é um único oceano, e isso faria algum sentido, porque eles estão comunicados através das águas que circundam a Antártica. Aliás, ali acontecem processos de mistura muito importantes que afetam o clima de toda a Terra, o clima e a vida no mar e nos continentes, né? Tem muito a ver com a circulação ali em volta da Antártica. E isso eu coloco também lá direitinho no vídeo. Eu vou colocar só para vocês aqui um pouquinho de geografia, né? Dados de geografia. Veja só, o Pacífico é o oceano mais profundo, em média, tem quase 4.000 metros de profundidade. O Atlântico 3.840 e o Índico, muito parecido com o Atlântico, também 3.840. A área do Pacífico é o dobro do Atlântico, praticamente, certo? Metade da área dos oceanos é o Oceano Pacífico e cerca de 36% da superfície da Terra é coberto só pelo Oceano Pacífico. É um oceano e tanto. O Atlântico aí cobre 18% da superfície da Terra, o Índico 14%, o Ártico 2,4%, e o oceano como um todo cobre aí cerca de 71%, eu já vi também 72% da superfície terrestre, certo? E sobre a distribuição na água, nós temos que 96,5% da água do planeta está nos oceanos. E nesses outros aqui nós temos as placas polares, está em estado de gelo, também as geleiras, água subterrânea e água da atmosfera. Somando todo o resto, nós temos aí somente 3,5% da água do planeta. E aqui a curva o histograma da Terra. Eu acho melhor vocês olharem lá no vídeo, está melhor explicado do que eu poderia fazer aqui com os recursos que eu tenho aqui na minha tela. Mas, basicamente, aqui nós temos uma curva de frequência, certo? Como essa curva de frequência
quantos por cento da superfície da Terra está a 0 metros de altitude ou 0 metros de profundidade, ou seja, ao nível do mar. Se a gente correr até aqui, nós vamos ter que... Isso aqui é uma escala de porcentagem, 10, 20, 35%. Pelo menos 35% da superfície da Terra está acima do nível do mar. O que faz sentido, porque os outros 70 e tantos é oceano, certo? Ou está abaixo do nível do oceano. Existem partes do continente que estão abaixo do nível do mar. Aqui é a altitude média dos continentes, 840 metros, a média dos oceanos, muito influenciada pelo Pacífico, né? Aqui, 0,001% é a profundidade máxima dos oceanos, praticamente 11 quilômetros. Da mesma forma, 0,0001% da superfície terrestre está a 9.000 metros de altitude, que é o Monte Everest. Eu explico isso melhor lá no vídeo, eu vou poupar vocês dessa explicação aqui. Se vocês não entenderem lá, vocês me procuram de novo. E o que, gente? Isso aqui, então, foi o assunto de cosmologia e um pouquinho da geografia da Terra. Complementem, por favor, com o assunto lá dos vídeos. Procurem me dar o feedback, isso sempre ajuda a melhorar. Parece que a gente vai continuar no modo remoto por mais tempo do que eu imaginava, dependendo de como a gente vai conseguir conter a cepa delta aí do Covid-19, né? Também tive a notícia de que velhinhos que tomaram a Coronavac estão com a imunidade nula para o Covid, 0, quer dizer, como se eu não tivesse vacinado. É fogo pensar nisso, mas fazer o quê, né? Vamos tentar sobreviver. Alunos, se vocês têm alguma informação, algum pedido, algum questionamento, vocês podem falar, vocês podem botar aí no chat, vocês podem enviar e-mail. Senão, eu encerro a aula aqui e já vou parando, então, a gravação. Se vocês quiserem perguntar fora da gravação,